Deus é amor. Caros irmãos e irmãs, crianças aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social, já estamos no sexto domingo do tempo da Páscoa. Só para nos acharmos dentro do tempo litúrgico, semana que vem já é a Ascensão do Senhor, e daqui 15 dias já é o Pentecostes, e assim encerramos o tempo da Páscoa, 50 dias de Páscoa. Longos porque a igreja vive de Páscoa, a igreja vive do ressuscitado. Para nós é o tempo mais importante que temos, onde se baseia toda a liturgia, toda a nossa teologia, é na Páscoa do Senhor vivo e ressuscitado. Temos a alegria também hoje de dizer uma palavrinha para as mães. Afinal, a segunda leitura, o Evangelho hoje nos fala do amor. E, logicamente, fala do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor entre nós. E isso tange também o amor das mães pelos filhos, o amor também das famílias. Primeira leitura de hoje, o momento em que a igreja começa a crescer aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos. Pedro recebe Cornélio, um pagão, e vai dizer para ele: olha, não precisa se ajoelhar diante de mim, não, sou um homem, como qualquer outro homem. Deus não mandou para nós anjos, espíritos, mas escolheu gente humana. O Evangelho vai tanger isso, vai falar sobre isso, né? Eu vos escolhi. E nos escolheu na nossa humanidade, humanos como somos. Pedro compreende bem isso. E Pedro exclama ali: olha, agora eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. E realmente não o faz. Deus não faz como nós fazemos. Apesar de sermos únicos diante de Deus, cada um é um na sua individualidade, Deus não faz acepção de pessoas. Ama a todos e escolhe também a todos. Deus não faz acepção de pessoas. É a frase do texto de hoje. Depois tem, logicamente, ali uma efusão, tem ali um batismo para a recepção dessas pessoas e tudo mais, mas a frase ali: Deus não faz acepção de pessoas. O Salmo vem de encontro com isso, dizendo: olha, todas as nações vão conhecer o Senhor, vão conhecer o Senhor. Deus não quer no seu Filho ficar restrito a um povo, a Jerusalém, mas quer que todos conheçam o seu Filho. É o Salmo. Aí entramos no tema que aparece para nós no contexto de São João. Temos a primeira carta de São João hoje, porque estamos lendo a essa carta durante os domingos do tempo da Páscoa. E temos o texto também do Evangelho de São João, que é a continuidade do texto da videira da semana passada. Só um pouquinho de história. Dizem que São João, ele foi o último o primeiro evangelista a ser chamado, o mais novo a ser chamado, porque João, quando foi chamado, ele tinha 13, 14 anos, era um rapazinho ainda, e foi o último discípulo a morrer. Ele morreu com mais de 100 anos numa ilha chamada Pátimos, lá na Grécia. E lá ele tinha a sua comunidade, a comunidade que chama-se, ligada a ele, comunidade joanina, comunidade de São João. E na sua velhice, na comunidade, porque ele conheceu, conviveu com Cristo, foi aquele filho,
discípulo amado, só pegar a imagem dele no meio dos evangelhos. Dizem que pegavam ele de velhinho, levavam para a comunidade e falavam para ele assim: João, conta-nos alguma coisa sobre o mestre. Fala como é que ele era, você conviveu com ele, você esteve com ele. João não tinha muito para falar, mas João sempre falava assim. É a segunda leitura de hoje. Deus é amor. Deus é amor. A palavra amor designa Deus. Deus é amor. Seu Filho é amor. Portanto, amai-vos uns aos outros. Era o que ele tinha para falar. É a lembrança que João tinha a respeito de Deus, a respeito do Filho. Essa era a experiência dele, a experiência de um Deus de amor. Um Deus de amor. É a experiência que temos que ter. Segunda leitura de hoje, ele vai falar: Deus é amor. Que nasce de Deus, ama. Quem não ama, não conhece a Deus. Termina o texto dizendo: esta é a grande chave do entendimento do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Antes, Ele amou. Depois nós fomos chamados ao amor. É bonitinho isso, porque se a gente vir os nossos erros no meio do mundo, se a gente olhar aí as nossas conversões que temos que ter a cada dia, nós vemos que realmente Deus é amor, que realmente Ele nos ama mais do que nós nos amamos. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou por primeiro e nos ama por primeiro, semelhante ao amor de mãe. O Evangelho traz para nós uma continuação do texto da semana passada. Qual é o texto da semana passada, padre? Não lembro nem o que comi no café da manhã hoje, né? Era o texto da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei no meu amor. Se lembraram agora, né? O texto de hoje é subsequente a esse, que vai falar 5, 6, 7 vezes a respeito, de novo, de permanecer no Cristo e amar como Ele amou. Como Ele amou. A primeira parte do texto vai colocar que a alegria dele é que nós permaneçamos no seu amor. Por isso, amai-vos uns aos outros. E coloca no meio do texto um novo mandamento. É aqui que eu queria chegar. O novo mandamento. Se eu perguntasse para vocês qual é o nosso mandamento, o que vocês responderiam para mim? Qual é o primeiro mandamento nosso? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio 6,5. Jesus confirma no Evangelho de Marcos. Esse é o mandamento. Perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Ele responde lá, a gente chama de Shema, do ouve, escuta, Israel. Ama o teu Deus, ama a si e ama o outro. Esse é o mandamento. João aqui, ele vai falar: olha, eu vos dou um novo mandamento. Vamos reler isso. Vamos reler isso. Vamos ler esse mandamento lá do Deuteronômio, proclamado muitas vezes, em que o judeu proclama toda manhã e toda tarde. Ele levanta falando isso. Vamos rever isso aí.
E ele coloca uma nova dimensão, porque João, irmãos, ele é um profundo conhecedor do ser humano. É um profundo conhecedor do coração do homem. Tanto que o Evangelho de São João diz assim, que é que nem um mar. Você só olha uma casquinha por cima, você não imagina o que tem lá dentro. João é um profundo conhecedor do ser humano. Por isso ele vai falar um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como Cristo nos amou. Sabe por que isso? Porque muitas vezes, se a gente for esperar a gente amar o outro como a gente se ama, a gente não vai amar nunca. Esperar eu ter vontade de amar o outro é difícil. A gente se perde um pouquinho dentro disso, pensando assim: olha, eu posso amar mais ou menos, eu posso fazer mais ou menos. João coloca: olha, não é amar na dimensão sua, na dimensão minha, mas é amar na dimensão de Cristo. É amar na dimensão de Cristo. É diferente. Porque amar na dimensão de Cristo, o que é? É amar na dimensão da cruz. A gente não gosta muito de falar de cruz de amor, mas cruz e amor estão profundamente ligados. Profundamente ligados. Aquele que ama verdadeiramente sofre pelo outro, perde a vida pelo outro. Perde a vida pelo outro. Essa é a dimensão nova. Não é amar na dimensão humana, mas é amar na dimensão do Cristo. Como eu vos amei, como Cristo amou a eles, perdendo a vida por eles, como Cristo nos amou, perdendo a vida por nós, como eu amo o outro, perdendo a vida pelo outro, perdendo a vida pelo outro. Essa é a dimensão realmente da caridade cristã. Essa é a dimensão do mandamento novo. Esperar com que a gente se ame para amar o outro, pode ser que a gente passe muito tempo da vida sem amar, mas amar na dimensão da cruz é ter coragem de amar pelos outros. Aí a gente compreende o final do Evangelho e vamos terminando por aqui. Eu dou minha vida por vocês, amigos, assim fala o Cristo. E agora não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer isso. Vejam que estão na Santa Ceia isso. O final da Santa Ceia é a cruz. Vocês sabem o que vai acontecer. Por isso eu vos chamo de amigos e não mais de servos. A amizade com Deus, ser amigo de Deus, ser amigo do Senhor, dimensão tão cara para a nossa vida a cada dia. O final do texto vai dizer: eu vos digo, amai-vos uns aos outros. O cristão que não sabe amar não é digno de ser chamado de cristão. Mais ao fundo um pouquinho. O cristão que não ama na dimensão da cruz não é digno de ser chamado cristão. O cristão que não perde a vida pelo outro, esse não pode ser chamado de cristão. Mães, do que eu falei até agora aqui, acho que nada é muita novidade para aquela que é mãe, né? É dizer que ama, como o mundo diz, mas é amar de fato. Quando vocês geram, vocês perdem a vida. E sabem muito bem, vocês geram a vida e perdem a vida. E vocês sabem muito bem que essa vida, ela é doada com alegria, ela é dada, gerada e confirmada a cada dia. Porque o amor de Deus, no meu modo de pensar, é bem semelhante ao amor daquela mãe dedicada que tem coragem de gerar, cuidar
e ser mãe a vida inteira. Que o Senhor nos ajude hoje com essa palavra e nos ajude sempre.